Bom dia, meus amores, meu povo abençoado. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. E olha, eu vou pedir para quem não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, por favor, deixe seu joinha. E eu sou grata desde já. E o tema que eu trouxe hoje é como eu sinto a manifestação de Deus em mim. E para isso, eu escolhi 6 versículos em Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 21 em diante, para a gente refletir. Jesus interroga os seus discípulos, dizendo: Quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. Disse-lhe ele, Jesus respondendo: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque tu não revelaste a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus falava aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro respondendo, Jesus dizendo: De modo algum te acontecerá isso. Jesus disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Então vamos refletir nesses 2 versículos, principalmente, onde Pedro interroga Jesus e Jesus também falando com Pedro. Então, gente, o que foi que eu entendi desses versículos? Eu entendi assim o seguinte, que Deus, Ele se manifesta na vida da gente. A gente não percebe. Veja bem, Pedro, ele vivia com Jesus, comia com Jesus, andava com Jesus, era o seguidor de Jesus. E ao mesmo tempo, ele não teve condições de saber, de distinguir dentro dele o que ele respondeu para Jesus quando perguntou quem eles achavam quem era. E ele soube responder dizendo que Jesus era o Filho de Deus vivo. Mas ele não percebeu que aquilo foi uma manifestação de Deus naquele momento dessa revelação. Foi Deus que revelou a Pedro, falou pela boca dele, dizendo realmente quem era Jesus. Ele não teve essa capacidade de saber que aquilo não foi ele que revelou aquilo, mas sim Deus. Ele acreditava que era ele que estava falando, entendeu? Mas aí no outro versículo, né, que Jesus fala assim, que quando ele disse a Jesus que Jesus não ia passar por aquilo que Jesus falou para ele, Jesus se revelou dizendo que ia sofrer muito, né, que ia ser morto, ia ressuscitar no terceiro dia. Só que Simão Pedro, ele se achou capaz de não deixar que Jesus passasse por aquilo. Ele não compreendeu o que Jesus estava dizendo. Ele achava que porque ele era seguidor dele, e ele era um homem muito forte, ele era, sabe, falava palavras de intimidação com as pessoas, ele achava que ele não ia deixar que acontecesse, que Jesus morresse, que alguém viesse ferir Jesus. Ele achava que ele mesmo ia fazer isso. Só que
quando ele falou isso para Jesus, Jesus viu que aquilo não foi Pedro que falou. Pedro também recebeu uma manifestação que não foi de Deus. E Jesus mesmo disse: sai atrás de mim, Satanás. Nesse momento, nesse momento que ele elevou o ego dele, então Satanás se aproveitou disso e falou também pela boca dele, dizendo que ele não ia deixar que acontecesse isso com Jesus. Mas aí, gente, veja bem, não sei se vocês estão me entendendo onde eu quero chegar. É que a gente estamos aqui nesse mundo um mundo que é muito fácil da gente se elevar para o lado do mal do que mais para o lado do bem. E é nessa hora que eu digo a vocês aquele ensinamento de Jesus: orar e vigiar. Orar e vigiar quer dizer a gente entrar para dentro da gente, para a gente conhecer a nossa capacidade, conhecer a nossa mente, conhecer o nosso coração, para a gente saber distinguir quando a gente estamos recebendo a manifestação de Deus ou a manifestação do contrário, das trevas. Porque a gente vive mais nas trevas do que mesmo com Deus. A gente não fica 24 horas ligado em Deus, querendo voltar-se para dentro de si, porque crer em Deus e ter fé é através do nosso refazimento, é da gente se transformar com a ajuda de Deus, do Divino Espírito Santo. Se transformar a nossa natureza, o nosso pensamento, é trabalhar uma vida interior dentro da gente. Não é trabalhar para os outros, não é olhar a vida dos outros. É a da gente, para poder a gente ter essa percepção dos insights de Deus na nossa vida. E também perceber quando aquilo não é de Deus. Porque quando não é de Deus, não é nada bom. Você está infeliz, você está triste, você está agoniado, você vira uma pessoa briguenta, uma pessoa que ninguém suporta. É quando a gente está atendendo a voz a voz contrária de Deus. Então, gente, esses versículos trouxe essa reflexão para eu e para você refletir todo dia sobre isso e viver orando e vigiando. Eu quero contar aqui para vocês rapidinho um testemunho meu mesmo que acontecia comigo. Olha, é o seguinte: eu moro aqui na Alemanha e todo ano eu vou para o Brasil. E toda vez que eu tenho um filho que morava na minha casa, ele já faleceu. Ele morava na minha casa. E toda vez que eu ia para lá, era uma briga que eu ia fazendo com meu filho. Porque eu queria encontrar a casa do meu jeito, a casa limpa, organizada, queria achar tudo do meu jeito, tudo perfeito. Porque eu encontrava tudo bagunçado, fora do lugar. Mas era o jeito dele, era a vida dele e eu não compreendia isso. E quando eu chegava lá, antes de eu ir para lá, eu já dava uma ordem a ele que eu queria encontrar tudo impecável. Eu não queria achar nada fora do lugar. E aqui era brava com ele. Nem sequer abençoava o meu filho. Só fazia dizer coisa com ele, chamar nome com ele. E dizer que ele era para ele fazer tudo o que eu queria que ele fizesse. Então, quando foi um dia, eu recebi um insight de Deus na minha vida. Porque eu sempre fazia isso. Aí, no dia que eu ia viajar para o Brasil, antes mesmo, eu disse assim para mim mesma: oh meu Deus, eu não vou chegar na minha casa e pegar aquela briga com meu filho. Eu não vou mais exigir isso do meu filho. Era uma voz que dizia para mim: não briga com seu filho, vá em paz, deixa tudo para lá. E aquilo eu tomei para mim e não fiz mais isso. Gente, eu fui para o Brasil assim, parece que tirou uma coisa do meu coração. Porque esse tempo todinho de briga, eu estava ouvindo voz, mas não era a voz de Deus. Era a voz do coisa ruim, porque só podia ser, eu me enraivava, eu via com raiva, eu chegava lá, só brigava com meu filho. Ao invés de levar amor, levar carinho, porque eu já passava um ano sem ver o meu filho, eu levava o quê? A briga, a discórdia, a desunião para dentro de casa, eu e ele. Aí depois desse insight que eu tive de Deus, eu cheguei em casa, eu disse assim: eu não vou mais fazer essa briga com meu filho. Se eu chegar em casa e não tiver um canto para colocar o pé e nem as malas, eu vou achar um canto e vou colocar. E eu vou chamar uma pessoa para vir me ajudar, eu vou limpar a minha casa, vou receber o meu filho com amor e com carinho.
porque do jeito que eu estou fazendo, eu só estou me irritando e irritando meu filho também. Então, eu fiz isso. Eu fiz isso. Menina, quando eu cheguei lá, acredita você, a casa eu encontrei do jeito que eu queria, as coisas do jeito que eu queria. Eu cheguei lá alegre, feliz, contente, mas eu ia alegre, feliz e contente, mas eu não sabia se eu ia encontrar a casa desse jeito. Eu já levei a alegria, levei uma paz dentro de mim. Pai, eu dar essa paz para meu filho. Eu liguei para ele dizendo, filho, eu vou viajar tal dia para o Brasil, viu? Eu não disse mais nada. Ele disse, tá certo, mãe, tá certo. Porque quando eu dizia que ia viajar, eu já ia dando ordem e virada numa cobra. Aí quando eu cheguei lá, quando eu escutei a voz de Deus, que parei com isso, que eu já fui com amor dentro do coração, já me transformei com amor dentro do coração, levando alegria, levando paz. Eu não sabia que ele ia fazer aquilo, porque para mim não estava importando mais que a casa tivesse limpa ou arrumada, ou seja o que for. Não, isso não estava mais me importando. O importante era eu chegar lá e levar alegria, levar paz, amor para mim e para meu filho. E quando eu cheguei lá, eu encontrei tudo isso. Eu encontrei, gente, chega a me arrepiar, tudo isso. Eu fiquei tão feliz, tão agradecida a Deus. Meu Deus do céu. Deus, eu ouvi Deus, porque não foi Deus que me ouviu, foi eu que ouvi Ele. Aí eu fiquei feliz lá com meu filho, sem briga, sem nada. Foi a maravilha. Vim embora de novo, deixando saudade. Voltei de novo, foi a mesma coisa. Nunca mais eu quis encrecar e brigar com meu filho, virada numa cobra, escutando a voz do diabo, que nem diz o outro. E assim foi até o dia que o meu filho faleceu. Agora, imagine você, se eu não tivesse assimilado essa manifestação de Deus dentro de mim, eu tinha continuado ouvindo o outro lado e meu filho tinha falecido e eu tinha ficado com essa grande coisa no meu coração, com essa mágoa grande de briga, de coisa ruim na minha mente. Graças a Jesus, eu vi Deus falando comigo sobre isso. E eu coloquei na prática. O que é colocar na prática? Deixar de fazer o errado e fazer o certo. Então, eu coloquei na prática. E depois disso, foi 2 anos que eu fui para o Brasil. E foi desse jeito. Foi dessa forma que eu estou lhe dizendo. A mil maravilhas com o meu filho. Até que o meu filho faleceu. Oh, gente, você não sabe o quanto eu agradeço a Deus por isso. Porque já pensou se eu tivesse ainda escutando a voz do coisa ruim e chegando lá e brigando com meu filho. Eu estava amargurada até hoje. Sem paz, sem sossego. E hoje eu tenho paz, tenho alegria, porque eu vejo o meu filho assim, em paz e alegre, feliz e contente, porque ele morreu na união junto com a sua mãe. E assim, gente, esses versículos, vocês colocam na mente de vocês, trabalhe isso, é vocês mesmos que têm que trabalhar, somos nós, não é o outro, a gente não vai mudar o outro, a gente muda a si, quando a gente muda a gente, automaticamente o outro se muda, porque vê a sua mudança. Isso é maravilhoso. Então foi esses versículos que eu trouxe hoje para a gente refletir. Porque eu estou estudando bastante agora a Bíblia, eu sempre estudei, mas agora eu estou mais profundamente para ter mais compreensão, para trazer aqui para vocês, para que vocês também compreendam que o melhor caminho é Jesus. É a vida com Jesus, é a vida na paz. Quando você tem a vida com Deus, você está em paz, viu? E sabemos ouvir os nossos pensamentos e o que sai do nosso coração. Porque muitas das vezes a gente não está seguindo a Jesus nem a Deus, a gente está seguindo ao contrário, ao inimigo. E o inimigo leva a gente à perdição até o último momento que ele puder. Por isso, orar e vigiar, tá, minha gente? Então, eu desejo a vocês um ótimo dia, um ótimo domingo. Que Jesus abençoe a vida de vocês e que vocês consigam trabalhar vocês mesmos, olhando para dentro de vocês, olhando mesmo. É preciso a gente olhar para dentro de nós mesmos. E vamos nos transformando com as bênçãos e o poder de Jesus. Beleza? Beijos, tchau!